Você que está chegando agora, bem-vinda. Nós vamos começar a devocional do dia, mas antes vamos orar. Deus, obrigada, Jesus. Obrigada sempre. Nós louvamos o Teu nome, exaltamos o Teu santo nome, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Senhor, só o Senhor nos conhece, o Senhor Criador, o Senhor que nos formou. Obrigada, Jesus, pela Tua graça, misericórdia que se renovou nesta manhã. Que no dia de hoje o Senhor fale ao nosso coração através da meditação da Tua Palavra. Que em nome de Jesus essa palavra entre aqui no nosso coração e fortaleça a nossa fé, fortaleça a nossa alma, nossa mente, nosso espírito, Jesus. Que Teu Espírito Santo em nós fortaleça o nosso espírito. Nós pedimos assim e clamamos. Eu lhe peço, meu Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa me usar para a honra e glória do Teu nome através dessa devocional compartilhada através da internet. Obrigada pela internet, Jesus. Obrigada por cada vida que está aqui presente. Peço assim, em nome de Jesus, seu Filho amado, meu Senhor e Salvador. Amém. Amém? Meninas, o texto que nós vamos ler hoje, se você está com a sua Bíblia aí, ele está no Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 6. Peraí. Está em Jeremias, livro do profeta Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3, e diz assim: Invoca-me, e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33, 3. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que a gente não sabe. E o tema da nossa devocional de hoje é ore para que você conheça a vontade de Deus. Se você deseja conhecer os planos de Deus para a tua vida e a vida da tua família, comece a orar. Comece a orar, né? O trabalho de você como mãe dentro da tua casa, o seu trabalho como esposa dentro da tua casa, o teu trabalho como trabalho mesmo, como profissional, né? Dentro do seu ambiente de trabalho, enfim, você só vai conseguir se manter de pé, não é com a sua própria força. Nada do que a gente faça hoje nessa vida, com tantas atividades, com tantas lutas que nós temos, a gente vai conseguir nos manter em pé pelas nossas próprias forças. E a oração é a arma mais poderosa, minha querida, meu querido, para te ajudar a te manter de pé. É o meio mais eficaz, né, de você falar, de você ouvir Deus e de manter tudo no seu lugar. O versículo de hoje, nesse primeiro lugar, Deus, o Senhor, nosso Deus, nos encoraja a orar. Invoca-me. A gente precisa, gente, entender que esse invocar, né, você não precisa ter um vocabulário robusto ou estar num local adequado, um ambiente separado, né? Uma coisa muito especial para você parar o que você está fazendo e invocar o nome de Deus. Invocar significa clamar em voz alta, clamar insistentemente. E aí a nossa primeira reflexão de hoje: você tem orado? Ou você tem invocado o nome do Senhor? Ou você tem feito orações esporádicas? Quantas vezes você orou por algo que você precisa, né, receber resposta de oração? Porque muitas vezes você faz uma oração e depois você se esquece daquilo. E o versículo de hoje fala: invoca-me. Então a gente precisa entender que invocar é clamar em voz alta, né? É falar de maneira persistente.
Senhor Deus, o nosso Deus, Ele quer ser procurado, Ele quer ser buscado e Ele quer ser invocado. Ele se agrada quando a gente faz isso, porque toda vez que você faz isso, você se lembra quem é Ele na tua vida e quem é você perante Ele. Então, assim, Deus, Ele se agrada na nossa oração. Em segundo lugar, nesse versículo, tem uma promessa para nós. Não se deixe de se lembrar dessa promessa de Deus. Deus promete responder a nossa oração. Eu te responderei. É o Senhor que tem falado isso para nós, né? As orações que nós fazemos, as orações que nós que somos crentes no Senhor, que acreditamos no Senhor, elas são respondidas, elas são ouvidas por Deus. Não há oração sem resposta. Você ouviu isso? Não há oração sem resposta. Mas as respostas que Deus tem para nós pode ser um sim, pode ser um não e pode ser um espere. E muitas vezes você acha que Deus só te responde a sua oração quando você ouve o seu sim, aquilo que você tem tanto clamado, tanto pedido. E aí quando você recebe o sim, você glorifica o nome do Senhor e não pode ser diferente pelo sim que Ele te deu, a sua resposta de oração. Mas o Senhor Deus também, na sua soberania, no seu poder, pode falar um não. Talvez o não, ou seja, quando Ele te dá um não, creia que aquele não é a melhor resposta da sua oração, né? O não não era o momento certo, o não era aquilo, o não é eu é que sei que pensamento que tenho sobre vós. Lembre-se, os pensamentos de Deus são muito maiores sempre do que os nossos próprios pensamentos. Os caminhos de Deus são muito melhores do que os nossos próprios caminhos. Então, quando você ora e não vê, né, coisas efetivamente acontecendo de mudança, continue clamando, invocando o nome do Senhor. E muitas vezes Deus vai te responder ou em silêncio, ou Ele diz, espere. Espere, porque não é a hora certa de Ele te dar. Mas Ele vai te responder, isso é promessa do Senhor. Invoca-me e eu te responderei. Em terceiro lugar, Deus promete nesse versículo, nessa palavra, é promessa dele para nós. Ele promete revelar as orientações da nossa vida. Veja o que o Senhor fala na sua palavra. Eu anunciar-te-ei. Eu vou te falar, eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, Ele quer se revelar para nós, primeiramente. O Senhor Deus, toda vez que a gente busca, que a gente, né, espera nele, Ele se revela a nós, o próprio Deus se revela a nós, né? E Ele revela quem Ele é, isso vai falar sobre a pessoa dEle, sobre os atributos dEle, sobre os poderes, tudo aquilo que Ele pode fazer por nós, né? E Deus deseja mostrar isso para as nossas vidas, deseja mostrar aquilo que Ele pode fazer por nós. E são planos que Ele já traçou, né? São caminhos que Ele já determinou para as nossas vidas, né? Porém, nós não conhecemos aqueles caminhos. Então, se você tem orado ao Senhor e aos teus olhos, a primeira percepção, as coisas não têm mudado tanto, creia, o Senhor está preparando os caminhos que Ele já preparou para você, você que o busca, você como reconhece como Senhor e Salvador da tua vida, né, na pessoa de Jesus, e através disso, selado pelo Espírito Santo de Deus, e assim o Senhor começa a falar com o seu coração por conta desse Espírito Santo, né, que habita em você, pelo preço que já foi pago lá na cruz. As palavras nesse versículo, vou te anunciar coisas grandes e ocultas, referem-se que coisas só poderão ser conhecidas através da oração. Como é que a gente vai ter a revelação de Deus para nós de coisas grandes e ocultas, se não através da oração? São coisas
insondáveis, são coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então são coisas insondáveis, mas a palavra fala que, que o Senhor vai nos anunciar coisas grandes e ocultas que a gente não sabe. São coisas insondáveis que você jamais entenderia, que você jamais conseguiria nominar, né? Então que no dia de hoje, nessa devocional de hoje, né, nesse momento, você possa parar e orar e meditar, né, na palavra do Senhor com base nessa promessa. Qual é a promessa de hoje? Invoca-me e eu te responderei, e eu vou anunciar para você coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Que palavra do Senhor! Conheça o que Deus quer para a tua vida, através da oração, no presente, no dia de hoje e também no futuro. Ore para que você conheça a vontade de Deus. E quando você não souber, né, como orar, quais as palavras colocar nas suas orações, como falar com Deus, peça que o Espírito Santo do Senhor fale por você. Leve a tua oração para Deus. Coloca isso diante de Deus. Deus, eu nem sei como orar, mas o teu Espírito Santo sonda e conhece o meu coração. Sabe o que está aqui dentro e ele leva para o Senhor. Atende-me, Senhor. Segure nessa promessa. O Senhor está ouvindo aqueles que estão o invocando e respondendo às suas orações, da maneira que a gente já falou aqui, nesses 3 tipos de resposta: um sim, não e um espere. Creia, invoca, que Ele vai nos anunciar essas coisas que só Ele sabe, né? Só nem olhos viram, como o versículo falou, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então, que você continue buscando o Senhor. E algo que eu queria compartilhar com vocês, além desse versículo, você vê, né? Um só versículo, são 2 linhas de versículo, mas como nós aprendemos, né, com ele? A primeira letra da música que eu compartilhei aqui no início da nossa live, antes da gente começar a nossa devocional em si, é a letra da música Espírito Santo, das cantoras Eichela e da Fernanda Brum. Eu vou ler a letra da música e eu quero que você pare para ouvir se tantas vezes na nossa vida não seria essa a oração que a gente teria que fazer para Deus. E diz assim, deixa eu beber uma água, só um momento, por gentileza, com licença, tá? Diz assim: Espírito Santo, ore por mim. Leva para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas eu não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, eu não sei nem como eu devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim, me ajude nas minhas fraquezas. Espírito Santo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Eu estou clamando, eu estou pedindo. Só Deus sabe a dor que eu estou sentindo. Meu coração está ferido e o meu clamor está subindo. Eu estou clamando, eu estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Espírito Santo, vem orar por mim. E aí, repete a letra da música, mas que oração, que verdade. Só nós e o Senhor sabemos a dor que nos vai por dentro. Quando você não souber o que orar, peça que o Espírito Santo interceda por você. Essa letra dessa música é um poema inspirado, né, pelo próprio Espírito Santo, assim eu creio. E ela é muito bonita, então você coloca aí no seu streaming de música. Tem no YouTube também,
Espírito Santo. E uma outra canção que eu estava ouvindo no carro, como eu compartilhei com vocês no início da live, é uma letra da música do Paulo César Baruch, que se chama Enquanto Oro. E a versão que me tocou o coração hoje é a canção de uma cantora chamada Marcena. Diz assim a letra da música. Veja se a gente não se identifica com isso também. Eu me identifiquei muito hoje com essa letra. Chega um tempo em que as palavras somem e em silêncio eu oro. Num lugar onde ninguém me vê, mas os teus olhos ainda me enxergam e eu choro. Que tenho eu além de ti? Espírito Santo, diz em meu lugar aquelas palavras que eu não sei falar enquanto eu oro, enquanto eu choro. Encontra nas lágrimas o meu olhar, aquilo que eu não consigo expressar. Enquanto oro, enquanto eu choro. Há um lugar onde ninguém me vê, mas os teus olhos ainda me enxergam. E eu choro. Que tenho eu além de ti? Espírito Santo, diz em meu lugar aquelas palavras que eu não sei falar, enquanto eu oro, enquanto eu choro. E aí ele vai repetir nessa canção, mas como eu me identifiquei? Porque depois ele fala aqui, olha, sobre o Espírito Santo, consolador, amigo em todo o tempo. Eu tenho esperança, porque estás comigo. Meu Redentor, meu refúgio, minha fortaleza. Em minhas fraquezas, eu me lembro que o Senhor é forte. O Senhor é forte, é tão forte o Senhor. O Senhor é forte e ainda me ama. O Senhor é forte e ainda me quer. O Senhor é tão forte é o Senhor. O Senhor é forte e se fez fraco. Forte e se entregou. Tão forte é o Senhor. Forte para nos amar, tão forte é o Senhor. Forte e não agride, forte e não oprime, forte e me resgata até de mim. Tão forte é o Senhor. Forte e incomparável, Deus de amor imensurável, é tão forte e o seu poder se aperfeiçoa em mim. Espírito Santo, diz em meu lugar aquelas palavras que eu não sei falar enquanto eu oro, enquanto eu choro e enquanto eu choro. Que palavra linda, né? Que letra linda, que poema. Como a gente se identifica com uma letra dessa. Enquanto oro. Uma canção inspirada certamente pelo Espírito Santo que ele deu a Baruch e tanta gente canta. Então, quando você está passando por esse momento da tua vida que você só sabe chorar, talvez é a única coisa que você tem feito. Chorar, olhar para aquela situação que te aflige todos os dias, que você espera que mude todos os dias. Minha querida, meu querido, a palavra do Senhor hoje é: fique forte em mim. Ore para conhecer a minha vontade. E quando você não souber o que falar, clame que o Espírito Santo fale por você. Ouça canções como essa. Se derrame aos pés do Senhor. Se tranque no seu quarto, no seu lugar secreto, porque o Senhor em secreto te responderá. Guarde a tua fé e coloque diante do seu Deus tudo aquilo que tem te afligido. E lembre-se, Ele vai te responder. Lembrando do versículo de hoje, invoca-me e eu te responderei. Eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe, mas Ele sabe. Está no controle de todas as coisas. Amém? Essa é a nossa reflexão, a nossa devocional de hoje. Que o Senhor tenha falado ao teu coração, Ele falou comigo. Ouça essas canções
durante, né, algum tempo, tenha esse momento seu com o Senhor, esse secreto com o Pai. Tenha essa experiência. Tenha essa experiência se você ainda não teve. Se tranque, busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Chore. Não tem problema nenhum a gente chorar, né? Chore, chore, ore, clame. Ouça a palavra, ouça louvores que te edificam. E você vai ver, né, que aos poucos, né, quanto mais você conhece a Deus, né, mais você vai invocar Ele com fé e crer que nada do que acontece na tua vida não está no poderoso, na soberania do Senhor, né? Que Deus abençoe, viu, gente? Obrigada pela companhia. Foi uma bênção poder fazer a minha devocional do dia hoje com você. Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu coração, sua mente, seu espírito, sua alma, né? Seu lar, seus filhos. Creia, clame ao Senhor. Ele tem nos ouvido e Ele cuida de nós. Amém? Então, obrigada. Eu vou só... a gente volta a se falar amanhã, então, ao vivo, às 7h30 da manhã aqui no Instagram. E lá no YouTube, gente, sempre que vocês puderem, né, compartilhem essa palavra, né? Curtam, comentem lá, né? Vai ser importante, eu creio, para que outras pessoas possam também, né, ouvir. Então, obrigada pelo carinho, a gente se vê amanhã, viu? Deus te abençoe.